E aí, meus amigos, tudo bem? Pastor Rodrigo por aqui. Vamos bater um papinho? O tema desse vídeo é nós falarmos sobre o corpo de obreiros da Kindle Church em Arujá. E eu queria que você me desse uns minutinhos do seu tempo para que a gente pudesse conversar sobre isso. Bom, meus irmãos, funciona da seguinte maneira. A Kindle Church Arujá ainda não inaugurou. Nós estamos gravando esse vídeo aqui no dia 18 de julho de 2025. Então a nossa expectativa é que a gente consiga fazer a inauguração ainda no mês de agosto, né? Então nós estamos correndo aí para arrumar todo o sistema de som, para fazer algumas outras coisas na igreja, então no prédio, né, da igreja. Então nós ainda não temos a data exata da inauguração, mas nós acreditamos que nós vamos conseguir fazer ela aproximadamente em 30 dias, ainda dentro do mês de agosto. Meus irmãos, eu quero te explicar um pouquinho, você que está começando a caminhar conosco, né? Nós temos hoje 18 dias de igreja, né? E 18 dias Deus já fez coisas lindas, né? Nós batemos mais de 100 mil interações ali, visualizações no Instagram. Nós tivemos o primeiro seminário falando que do reino vem a provisão, com vagas esgotadas, 20% acima das vagas preenchidas por pessoas que compareceram ali. Então nós tivemos X vagas, nós conseguimos atender X vagas mais 20%. O discipulado, né? Eu vou chamar de discipulado aqui para ficar de uma maneira simples, que todos possam entender, mas o discipulado de mulheres, né? Que é um chamado experiência do lar. A Marisa tá com sold out, né? Todas as vagas foram preenchidas. Turma de terça, vagas encerradas. Turma de sábado, vagas encerradas. E já com fila de espera, né? Ela tá tendo que encaixar uma pessoa aqui ou ali para conseguir servir todo mundo. Então tá lindo, né? Então tudo que a gente tem feito tá dando lotação máxima aí. E na igreja não tem sido diferente, né? No último domingo nós tivemos casa cheia para honra e glória do nome do Senhor Jesus, para uma igreja que nem inaugurou, para uma igreja que as pessoas ainda não conhecem. Então é lindo o que Deus está fazendo e Ele vai continuar fazendo. Isso é só o começo, através de mim, através de você, através de todos nós como corpo, como unidade, tá bom? Então eu quero te falar alguns princípios, eu preciso que você entenda aqui. Bom, dentro da nossa igreja nós acreditamos que a liderança deve ser compartilhada, né? Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três consubstanciados em uma só pessoa, nós acreditamos que os homens que dirigem a igreja devem compartilhar essa liderança para que a coisa flua de uma maneira normal, mais adequada, mais saudável, né? Então nós temos o pastor sênior, a figura do pastor sênior, quem que é? É o líder geral da igreja como instituição, né? O líder geral da igreja como reino é Jesus Cristo. E através do seu Espírito Santo é que nós nos movemos. Mas o líder da igreja como instituição é o pastor sênior. Então quem tem exercido essa atividade na Kindle Arujá sou eu e a Marisa, minha esposa, tá? Nós somos pastores desde 2009, nós fomos ordenados em 2009 aqui no Brasil. Fomos recentemente ordenados pastores pelo CFNA, uma das instituições mais sérias do mundo lá nos Estados Unidos. Então nós temos uma bagagem pastoral bastante interessante para poder servir a sua vida, tá bom? Porque nós entendemos isso, que nós sermos pastores não é para sermos servidos, mas é para servir. Então nós temos a figura, em primeiro lugar, do pastor sênior. Em segundo lugar, nós temos a figura do pastor executivo. E quando eu estou falando em segundo lugar, é para fins didáticos de explicação, tá? Porque não há uma hierarquia ou um grau de importância nisso, tá? Eu quero que você quebre todos talvez os preconceitos, as opiniões anteriores que você tenha sobre esse tema. O pastor executivo, ele é o gestor da igreja, né? É o cara que vai cuidar dos assuntos administrativos em geral da igreja, vai coordenar os ministérios, vai tratar tudo isso. Então o pastor sênior, que cuida de toda a direção espiritual, a liderança geral da igreja, é uma pessoa, né? Um casal no caso, eu e a Marisa. Nós temos o pastor executivo, que é o que vai coordenar tudo isso no ponto de vista administrativo, que nós temos o pastor Eduardo e a pastora Vanusa, também pessoas muito sérias, que a gente tem uma aliança há muito tempo, e nós temos os pastores que vão cuidar da nossa formação, né? Das nossas escolas e da nossa, como que eu posso dizer, agenda sobrenatural, né? Que é uma das coisas mais importantes da igreja, porque a igreja não tem como se desenvolver sem uma formação sólida e sem uma busca constante pela presença do Espírito Santo. Então, o pastor do DNA School, que vai falar sobre escola ministerial e escola de sobrenatural, é o pastor Anderson e a pastora Paula. Então, olha só, então nós temos pastor sênior, Rodrigo e Marisa, pastor executivo, Eduardo e Vanusa, e pastores desta veia de formação e liberação profética,
o Anderson e a Paula. Então são 3 funções distintas, mas que carregam enorme importância e uma não é mais relevante ou menos relevante que a outra. E o Anderson e a Paula, por exemplo, são pessoas com quem a gente tem uma profunda aliança, então a gente tem tomado decisões compartilhadas, a gente tem tido tempo de mesa, a gente tem discutido no bom sentido sobre quais são as melhores estratégias, buscado em oração, em jejum, em consagração. Fora isso, nós temos diversos outros ministérios dentro da igreja que estão sendo formados, que serão formados, tá? Então nós temos, por exemplo, o Ministério de Intercessão, nós temos o Ministério de Hospitalidade, nós temos o Ministério de Gerações, nós temos vários ministérios que estão nascendo, né? Mas eu queria falar aqui especificamente sobre a liderança no sentido administrativo e institucional. Então, é isso. Você que está chegando agora, talvez você pense assim, será que haverá lugar para mim servir na Kingdom Church em Arujá? E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Sim, existe lugar para você e nós queremos que todos sirvam. Se você perceber nesses últimos encontros que nós temos feito, ou você que está chegando hoje, vendo esse vídeo hoje, nos últimos encontros, o que nós temos feito? Nós temos criado uma base sólida, um alicerce sólido para que as pessoas consigam entender. Então a gente não está nem, eu brinco que a gente não está nem pregando, a gente está treinando, né? Então, eu quero que você entenda que nós estamos num período de profundo treinamento. Então, aquilo que você tem como talento, aquilo que talvez você nem tem como talento ainda, mas você tem vontade de fazer, fica tranquilo que na Kingdom você será honrado nesse sentido. Só que eu preciso que você tenha um pouco de paciência em que sentido? No sentido de que nós queremos treiná-los e equipá-los para que você tenha clareza na identidade dessa igreja. Nós não queremos que essa igreja seja uma colcha de retalho com várias visões ou várias percepções. Então nós estamos agora, antes da inauguração, trabalhando na formação do corpo de líderes da Kingdom Church em Arujá. E esse corpo de líderes é que vai multiplicar a visão e fazer essa visão chegar a outras pessoas. Rodrigo, então eu preciso estar envolvido em alguma coisa antes de servir? Exatamente isso. A gente tem dito que as pessoas não vão servir água sem serem treinadas. Mas por quê? Porque nós queremos que a Kingdom seja um lugar emocionalmente seguro para as pessoas chegarem e espiritualmente seguro para as pessoas chegarem. Para que a gente saiba que não vai pregar, não vai subir no púlpito para pregar a palavra quem a gente não conheça, quem a gente não conheça a visão teológica, para quem a gente não conheça a estrutura familiar, quem a gente não conheça os frutos, entende? Para quem a gente não conhece o que carrega espiritualmente. Então nós temos essa convicção. Então não vai cuidar dos nossos filhos na sala do Ministério Infantil, nas salas do Ministério Infantil, quem a gente não conhece, quem a gente não ainda treinou, tá? Então isso vai ser fechado? Não, pelo contrário, meu irmão, eu tenho uma visão muito ampla, tanto é que eu poderia ser o pastor sênior e centralizar em mim todo o poder administrativo da igreja, e não é assim que nós temos feito. Nós temos compartilhado isso porque nós acreditamos que o fluir do Espírito se dá na comunhão entre os irmãos, né? Na unidade, e essa unidade é revelada através da diversidade de dons e da diversidade de talentos. Então eu quero dizer para você o seguinte: você quer servir conosco? Acompanhe cada uma das nossas publicações, esteja em cada uma das ministrações, participe das escolas. Nós fizemos agora uma primeira escola que sobre finanças, me fugiu agora aqui o nome, vocês me perdoem, mas a gente fala sobre do Reino Vem a Provisão, voltou. Então do Reino Vem a Provisão é uma primeira escola, foram apenas 2 horas, foi uma coisa rápida, mas onde a gente estabeleceu alguns princípios que nos norteiam, né? E nós vamos avançando nisso. Agora nós vamos começar nos próximos dias a escola de hospitalidade e diaconato. O diaconato é aquele que serve à mesa, né? Então, pastor, é só para diáconos? Não. É para todo mundo, para quem já é diácono, para quem vai se tornar diácono, ou para quem nem sabe o que é ser diácono, mas quer entender mais como servir o reino, como servir as pessoas. Porque a igreja ela não foi feita para tirar das pessoas, a igreja foi feita para entregar para as pessoas. E a gente entrega isso através do amor, através do serviço, né? A palavra de Deus diz: a ninguém devais coisa alguma, né? Para quem honra, honra, a quem amor. Então a gente se movimenta através de princípios de honra e amor. Então eu conto com você para que você entenda isso e viva isso, tá bom? Então, pastor, vai ter lugar para mim servir? Vai ter lugar para você servir. Acessa o Instagram da nossa igreja, lá você vai ter alguns links e entre eles você vai ter um link do nosso grupo de WhatsApp. É um link de comunicados, somente a equipe pastoral tem acesso a enviar alguma coisa e todos os demais não. Então eu recomendo que você entre nesse grupo, já silencia o grupo para que você não seja incomodado fora de hora, senão você vai acabar sendo incomodado, porque a gente tá orando 3 da manhã, então a gente vai mandar coisas do tipo.
Então silencia o grupo, mas fica ali acompanhando o que está acontecendo, porque é ali que nós vamos mandando. No site da igreja, kingdomarujá.com, você vai encontrar algumas coisas, você vai encontrar como ofertar, como dizimar, como contribuir com essa obra. Você vai encontrar qual é a nossa cultura, no que cremos, quem somos, né? Um pouquinho básico ali de quem somos. E é isso, gente. Eu preciso que vocês estejam focados e tenham paciência, né? Tenham paciência porque todos irão servir. Só que todos irão servir debaixo de um treinamento para que a nossa igreja seja um agente multiplicador da glória de Jesus. E para isso nós temos que ter muita santidade, muita seriedade, muito amor pelo próximo, muito cuidado, discernimento de espíritos. A gente precisa ter fluidez em dons espirituais, né? Os 9 dons que Paulo vai falar na igreja aos Coríntios. Nós precisamos ter saber que as pessoas que estão ali estão comprometidas teologicamente com a verdade da palavra. Então saber que você vai estar ali na Kingdom e você não vai ouvir uma bobagem que pode te emocionar, mas espiritualmente ela é demasiadamente equivocada. Então nós temos esse cuidado. E com o fluir do Espírito Santo. Eu brinco falando para as pessoas que a Kingdom não é uma igreja apenas. Ela também é uma igreja, mas ela é um centro de treinamento e envio de pessoas. A nossa ideia é treinar pessoas e enviá-las. Enviá-las para onde? Dentro da igreja mesmo. Enviar para células que nós vamos plantar daqui a uns dias, enviá-las para outras kingdoms que estão nascendo, que vão nascer, enviá-las para outros ministérios, se for o caso, para apoiar, porque nós entendemos que o reino não é apenas a placa de uma igreja. Então nós cremos que a Kingdom é uma igreja onde os filhos de Deus se reúnem, mas ela também é um lugar de treinamento e avivamento, é um lugar de formação de avivalistas, né? O pessoal fala assim, vocês são quem? Vocês são calvinistas? Vocês são arminianos? Vocês são pentecostais? O que vocês são? E eu tenho dito, nós somos avivalistas. Nós acreditamos que o nosso Deus não cabe em nenhuma doutrina humana, embora nós as conhecemos e não as ignoramos como estudo teológico, mas eu tenho dito isso, que nós somos avivalistas e isso rompe com algumas barreiras. Então você vai perceber que o culto que nós fazemos ali, que nós começamos, ele não tem uma abertura de culto, você vai perceber isso. Por quê? Porque nós acreditamos que o culto tem que ser um estilo de vida, cultuar ao Senhor é um estilo de vida. Então você vai perceber que a adoração já começa a fluir, você vai perceber que a gente não interrompe o momento de adoração para falar de dízimos e ofertas, porque nós acreditamos na espontaneidade. Você vai perceber que você não vai ouvir ninguém falar, agora vamos à palavra. Não, a palavra ela já emenda na adoração e aí a gente já começa a pregação e você vai perceber que a gente não encerra o culto, né? Como assim, pastor? A gente não encerra, porque a nossa ideia é que você vá para sua casa ainda carregando essa unção e essa presença como se o culto ao Senhor nunca acabasse. Então é uma cultura nova para muitas pessoas. Não inventamos a roda, isso não é invenção nossa, já existem várias igrejas que já entenderam isso e têm se movido assim, e é assim que nós cremos, é assim que nós temos aplicado a cultura. Então imagina, Deus já tem feito grandes coisas nesses 18 dias de Kingdom em Arujá, mas é só o começo, já tem uma multidão com a gente, glória a Jesus, mas é só o começo, e para nós conseguirmos avançar ainda mais, o que nós precisamos? Que a cultura da Kingdom esteja muito clara. Não a cultura do Rodrigo, não a cultura do Anderson, do Eduardo, não a cultura das nossas esposas. Não. Nós queremos a cultura do reino muito clara dentro da identidade da Kingdom. Que você entenda no que nós cremos, você entenda no que nós como igreja nos movemos e como nós fazemos isso. Então é muito importante que você participe das escolas, é muito importante, as escolas vão começar a ser lançadas. Nós já tivemos, como eu falei, essa primeira, que é do Reino Vem a Provisão, inauguramos a sala DNA lá no nosso prédio, e é muito importante que você comece a participar das escolas para que você avance nesse conhecimento. Pastor, eu cheguei hoje na Kingdom, zero, eu tenho zero conhecimento, eu tenho zero, eu nem me batizei ainda. Então fica tranquilo, você vai participar das escolas, você vai ser batizado, você vai ser treinado, você vai ser equipado e você vai servir. Pastor, eu sou um pastor e eu já cheguei na Kingdom. Meu irmão, nós amamos a unção que você carrega desde já, e você como pastor, você vai ter um lugar especial na obra de Deus. Só que antes a gente precisa entender qual é a sua formação teológica, entender qual é a sua visão e mostrar para você
qual é a nossa cultura. Então eu, como pastor, que estou chegando agora, vou ter oportunidade na Kingdom? Claro que você vai. Nós temos orado para Deus mandar homens e mulheres como vocês, que são pastores, que são líderes, que já têm outros ministérios ao longo da sua jornada, né? Eu já liderei igreja, ou eu já fui missionário, ou já fiz alguma coisa e hoje eu estou chegando na Kingdom. Seja muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo para estar aqui e nós vamos te honrar no sentido de te dar oportunidade, de te dar espaço para você desenvolver o seu ministério. Há uma multidão de pessoas para nós ganharmos para Jesus. Só que a gente precisa antes fortalecer a cultura da Kingdom dentro do teu coração, dentro da tua mente. A gente precisa entender exatamente como você se move. A gente precisa entender qual é o seu testemunho. Meus irmãos, a grande problemática na igreja hoje e nos líderes da igreja hoje é testemunho. Então a gente precisa entender o seu testemunho. Pastor, eu preciso ser santo? Eu preciso ser um homem sem defeitos? Não, meu irmão. Eu sou um homem imperfeito, eu sou um homem com defeitos, mas a gente tem que buscar crescer, sabe? De glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. E ter algumas áreas da nossa vida minimamente organizadas. Pastor, eu cheguei, mas eu não estou com o meu casamento bem. Meu irmão, quem não está com o casamento bem não vai ministrar outras pessoas. Nós vamos cuidar de você, vamos cuidar do teu casamento. Pastor, a minha vida financeira não vai bem, então vem para cá que nós vamos ministrar você, nós vamos te ajudar a organizar algumas coisas, porque nós temos que ter um bom testemunho nessa área. Pastor, eu espiritualmente tenho tido alguns problemas, então nós vamos tratar você espiritualmente, vamos cuidar de você, vamos amar você. E fica tranquilo. Então a ideia é essa, é que nós façamos da Kingdom, como ela já é hoje, um ambiente seguro emocionalmente, seguro espiritualmente e seguro teologicamente, para que as pessoas possam fluir e receber de Deus sem nenhuma outra preocupação. Então é isso, vem com a gente, seja muito bem-vindo, você que chegou, você que está chegando, seja muito bem-vindo, nós já amamos você, e eu não falo isso da boca para fora. Deus tem dado em nós um amor profundo por cada pessoa que chega, mas a gente precisa que antes da gente avançar a usar os seus talentos, eles serão usados, nós precisamos que você entenda a nossa visão, a visão que Deus tem nos confiado, tá bom? Então, conte comigo. Quem entrar no grupo de WhatsApp da igreja vai encontrar meu número lá. Você tem liberdade para mandar mensagem para mim ou para qualquer um dos outros pastores. Tá com alguma dúvida, precisa sentar para ter um tempo de mesa, conta com a gente, tá bom? Mas eu digo isso porque às vezes as pessoas esperam, cheguei na igreja e já vou me colocar para fazer alguma coisa. Eu sou um pastor, cheguei na igreja e não me deram oportunidade para pregar. Nós não vamos dar, meus irmãos, porque nós estamos em fase de treinamento. Depois que você tiver treinado, meu irmão, eu quero mais que você pregue, eu quero mais que Deus te use, eu quero mais que todos os seus talentos venham para fora para impactar outras vidas, mas a gente precisa antes investir nessa formação para que todos tenhamos a mesma cultura e que nós não sejamos um ajuntamento de pessoas com visões diferentes, mas que nós sejamos pessoas que andam na mesma visão. Para você visualizar isso, imagine o seguinte: quando nós chegamos, nós somos uma salada de batata. Salada de batata é uma batata cozida, toda picada e todas estão separadas. Então cada uma tem um formato, cada uma tem uma forma, cada um tem um modo de ver as coisas. Quando nós passamos por todos os treinamentos, quando nós passamos por um discipulado, quando nós passamos por um alinhamento de visão para que falemos a mesma língua, a gente deixa de ser uma salada de batata e a gente é amassado, a gente é espremido. Aquela mesma batata que estava na salada, a gente é amassado, a gente é espremido e agora a gente virou um purê de batatas. Eu já não sei onde eu começo, onde você termina, e a gente está ali misturado, todos unidos pelo Espírito Santo de Deus e pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é nisso que nós cremos e eu conto com você. Amém? Deus te abençoe, tenha um dia abençoado e vem com a gente. Cultos, encontros, né? Nós estamos tendo encontro domingo às 20 horas, nós estamos tendo encontros quinta-feira às 20 horas e domingo às 10 da manhã. Pastor, nós vamos ter outros dias de encontro? Nós teremos vários outros dias de encontro. Antes da inauguração, por enquanto o calendário é esse, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Jesus te ama e nós também.